também ser com limite. Foram 3 pessoas, se não me engano, que quiseram... Então, esse consenso foi construído ao longo do debate? Não, ou não chegou ao continuou consenso? em desacordo. Então, para registro, então, a questão de quantidade de licenças é Até que porque... não há um consenso sobre a limitação ou não. Até porque porém... não teve muito tempo para debate, foi principalmente no grupo 1, acho que foi com... Foi ela até, foi Nid. Que não... acho que é o... Mas é vocês o diriam que é mais sem para... limitação. É mais para um desacordo pontual ou é um item polêmico? Ou seja, algumas pessoas estavam de um jeito e outras de outro e não consegue se chegar a uma convergência. Ou é quase todo mundo concordou que não deveria ter limite e uma ou 2 pessoas acharam que deveria. Como é que é isso? Eu não entendi se é mais para o polêmico ou mais para o desacordo. Eu comecei a que nós já apoiávamos o limite. Depois, Não, a gente tinha definido, na verdade, sem limites. Foi Nid que botou o ponto de limite. Foi Nid. Foi isso mesmo. Você quer explicar melhor por quê, Nid? Para ter um ponto... Foi isso mesmo. Como é o nome? Era bom ter limite, né? Porque vai acabar tendo muito motoboy. Então, ter aquele limite de 100 pessoas, 50, eu achava melhor. Mas também, não ter limite também, para mim, pode ser também. É porque, como você falou aí, a gente entende a questão de ter um número controlado, né, de motoboys, que é o que você quer dizer, de mototaxista, mas também lembrando que o número hoje em dia não é tão grande assim, e com as restrições, no caso, com a legalização, com a tirada, no caso, você ter que tirar o alvará, isso já vai restringir já bastante, o número vai cair muito, vai ser algo bem... Entendeu? Não vai ter esse número todo. Isso aí já é... Dona Rinalva também comentou que preferia ter um limite de licença, não foi? Quer explicar por quê também? É uma tendência a... O dela foi mais tranquilo, né? Ela falou que pra ela é algo mais tranquilo. Mas sem grandes... Dona Rinalva quer botar esse ponto em questão? Algumas pessoas porque ponderando prefere que ter um poderia limite. ter algum limite. Com ou sem limite, tá... Ela também... É uma coisa... Pode botar acordado, então. Sem limite, você acha que pode botar acordado? Mas a Gel, como a Gel não está aqui, ela foi uma das que falou do limite, Ela falou que acharia botar bom, em mas eu não- desacordo. acho que só acharia bom, assim, mas um limite amplo, né? Não um limite... Sim. Como não são todos que concordam com o fato de não ter limite, a gente pode considerar que Sim. isso é um consenso. Desacordado. Então tem um desacordo, porém não é um conflito de... Tá bom. Só Desacordado não tá certo? Ó, pontualmente, limite de 1 a cada 100 habitantes. Tá. Próximo. Aí agora vem o ponto de, caso tenha o limite de licenças, as prioridades para poder serem aceitos. Quem ia ganhar ou não a licença. A gente enumerou, botou que primeiro seria por ordem de chegada, quem fizesse credenciamento primeiro e fosse lá teria o direito maior, depois os desempregados e por último pela quantidade de filhos matriculados. Quantidade de filhos e filhos matriculados, né? Seria essa a ordem. Boa sugestão. Filhos menores e Filhos de menor de idade. filhos menores de idade. Menores de idade. Filhos menores de idade e matriculados. Quanto a isso, não houve consenso também? Houve. Houve consenso. Quanto a isso. Só que Consenso. isso é algo que já, entendeu? Do desacordo, mas tendo... Se tiver limitação... se tiver limitação, seria esse o ponto para selecionar, digamos. Pronto. Teve também desacordo na questão do credenciamento, que a maioria imaginou o prazo de 6 meses, isso aí foi aceito. O credenciamento durar 6 meses, né? No primeiro Como em momento. Salvador, achei assim. Só que a questão dos documentos seria só CNH, que já tem a maioria, que tem já CPF, RG, e o comprovante de residência, ou adicionaria antecedentes criminais.
Só que eu estava conversando aqui com o Luiz e achei até interessante, porque colocando o antecedente já diminui a burocracia depois, né? Porque você já fica pré-selecionado. Se faz o credenciamento, você mesmo pode fazer, provavelmente vai ser online ou presencial, e com o antecedente você já diminui, depois tem que levar esse documento e passar pela seleção por causa disso. Acho que já seleciona. Não sei se vai ter um ponto contra. Eu acabei aceitando também o que ele... A gente acabou aceitando, só que é um tema muito complexo, porque você não pode, no caso, excluir totalmente o cara. Mas a questão é que está na lei federal, né? Está na lei. Ele está na lei federal. Esse é o problema. Botaram na federal já. Entendeu? Essa é pautado na federal. A isso, federal já pode com o cara. A federal já excluiu já. Quando eles pedem um documento até essas criminais, para saber como é o título da pessoa. Se ele tem alguma coisa a mais ou menos, entendeu? Aí já pede, quando ele vai fazer uma ficha, a primeira coisa que eles pedem é antecedentes criminais, ali para saber o procedimento dele. Tudo isso. É porque a gente estava pensando na questão da recolocação social. Mas como a própria federal já não quer recolocar... Então a questão do atestado de antecedente criminal... Tá acordado, então. Tá em é consenso. Um consenso. Mas e a Pra- história do online? Eu não entendi. Não, ele vai... Não sei, isso aí acho que a gente não precisa botar aqui. Eles Não, vão decidir se vai ser online ou presencial, ou os dois, né? O credenciamento? O credenciamento. Não, ele está falando se desde o começo, quando você vai fazer o primeiro credenciamento, se já pede O antecedente criminal. ou não. Mas a gente entrou em consenso até porque já tem na lei. Já Então, pede porque... no credenciamento teria um prazo de 6 meses e apresentar CNH, comprovante de residência e o antecedentes. antecedente. A questão do antecedente criminal é o que é que o cara julga, né? Porque se você já cumpriu a pena, né? É que Sai na lá, lei, se eu não me engano, é certidão negativa de Tá. antecedentes criminais. Então, De que você não está sendo procurado. Exatamente. No caso, tá. pode ser uma pessoa Certidão que tenha negativa. Não sido de que você cumpriu uma pena, é uma coisa então é que só você certidão, não então pronto. Então a recolocação tá É tranquila. um processo em aberto, né? Sim. Imagino que seja, né? Entendi. Mas, peraí, lembra que a gente tinha falado Kit. Você tá quitado. pré-credenciamento? Senão- Como é que Não, vocês pensaram isso? Não é um é o credenciamento, que ele já é o pré-pedido de alvará, entendeu? Você faz o credenciamento, aí depois eles vão fazer a chamada, e aí quando abrir as vagas você já vai lá, porque você já vai ter feito o credenciamento. Você vai lá já com os documentos já vai estar pré-inscrito, digamos assim. Mas os 6 meses é entre o que e o que? Os 6 meses Entre seria como? Seria já... regular, Então, chamar 6 meses seria o prazo que ele teria. prazo inicial para se credenciar. credenciar. Aí depois vai ter outro prazo para poder levar os documentos, seria isso. É o prazo inicial para os interessados Isso, para entrarem no demonstrar processo. interesse em fazer parte da categoria. Que até para a organização dos dias que as pessoas vão, tem tudo isso, né? Só lembrando aqui que o que a Mar falou é interessante, porque não se ele estiver sendo procurado é uma coisa, se ele já cumpriu, né? Se ele já pagou a pena, então como ela falou, é o contrário, não é imagino que a atestado de certidão antecedentes, é certidão negativa. negativa. É Você certidão não negativa. Você não pode Bem, excluir uma pessoa depois que ela cumpriu a bem pena. pontuado, foi um erro nosso. Até inconstitucional. Certidão certidão negativa negativa. de antecedentes criminais. Isso. Pronto. O último ponto é que a gente estava discutindo se a pessoa poderia trabalhar como autônomo ou seria só agências ou só cooperativas. Ele teria que ser obrigado a participar de uma cooperativa ou de alguma agência. A maioria, na verdade todo mundo, entrou em consenso que seria livre. Ele podia ser o autônomo, só Tanto ele, um quanto ele o outro. sozinho, ou está em agência ou está Ou em cooperativa. corporativa, em aberto. Foram esses os pontos, já encerramos. Tá ficando eficiente, hein? Tem mais uns Nossa. 3 temas, né? Posso abrir para a plateia? Fazer comentários, caso alguém queira comentar alguma coisa. Rui. Porque Tá está na na lei. legislação Tá na lei, federal. Tá na lei, a certidão.
Não, não é. Já é lei, já é lei. Aprovada. É, existe. Já. Porque Não. Fazendo a regulamentação municipal. Ela pede uma regulamentação municipal. Ela dá os parâmetros gerais e você tem que... Isso aí você Rui, tá... é garantia, Rui. Ô Rui, desculpe. Tá. Rui, o grupo consensuou de ontem para hoje de manhã, eles discutiram bastante, o grupo consensuou que eles querem que tenha uma formalização de quem vai prestar esse serviço. Pode ser a formalização com documento de autônomo, ou como MEI, ou como CLT contratado de um CNPJ que tenha licença. Então, ele tem que ter uma inscrição formal em alguma desses formatos. Então, o grupo está consensuado com isso. E isso já está deliberado. Peraí, deixa ela concluir, porque aí acho que então a questão é que tem essa questão do registro e além disso a gente também não pode modificar o que está determinado na legislação federal. Se você está lendo a pergunta, você tem que dizer que é uma pergunta, cada um deve dar um caráter. Claro. Não, Rui, é porque o procedimento do mini público não é uma deliberação a deliberação é do grupo que estava aqui ontem e hoje deliberando. A gente está aceitando a partes, mas não serão alvo, a gente conversou isso de manhã, o pessoal que estava aqui desde de manhã sabe. Os apartes da plateia não serão alvo de deliberação agora no período da tarde. Contudo, estamos anotando as observações, mas nós não vamos debater agora mais. Não, é o que eu acabei de te explicar, é que a gente está tentando, justamente, acho que a resposta que a gente deu era uma explicação para a sua pergunta, não sei se ficou claro. Pronto, outra parte... Não. A questão da lei resolve... Não, posso tentar explicar? Sim. É que a Silvia tem... Não, Rui... Não, desculpa. Não, Rui, desculpa, não foi isso. Não. Rui, espera. Não. É que você não ouviu os procedimentos desde de manhã. Não, Silvia, também não é isso. Então a gente está te explicando os procedimentos. A gente está te explicando os procedimentos. Eu vou te responder a pergunta. Esse assunto não causa polêmica. Se você quer entrar numa discussão de por que ter ou não ter, ele não causa polêmica por duas questões. Uma, porque a lei federal exige isso, e aí é uma deliberação que foi feita no Congresso Nacional. Por que especificamente para essa categoria de profissão se exige antecedentes? Provavelmente pela mesma razão que se exige para a segurança. Porque quem fez a lei imaginou que isso aí é uma categoria de risco, onde é exigir coisas e tal. Mas aqui neste grupo, já ao saber que a lei federal exige, ninguém questionou esse fato, porque também não poderia ser questionado numa legislação municipal, porque não afetaria em nada, porque não poderia ser mudado, teria que ter mudado no Congresso Nacional. Mas aqui ninguém, além disso, as pessoas não questionaram, porque este grupo achou que é um requisito importante, por conta das características da profissão, que eu não vou me estender aqui, mas que cada um, pelas suas conclusões, pelo seu conhecimento do mercado, achou que neste caso era importante. É isso. Tá, mas isso não... Sigamos. Mais algum comentário?